Vem comigo. Lendo e ouvindo a Bíblia em um ano. Já são 90 dias junto com Deus. 2 Samuel 5. 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, em Hebrom, e falaram, dizendo, eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. 2. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. 5. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. 6. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi, dizendo, não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. 7. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. 8. Porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir aos jebuseus, sube ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. 9. Assim habitou Davi na fortaleza, e a chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. 10. E Davi ia, cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. 11. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. 12. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. 13. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. 14. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão. 15. E Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia. 16. E Elisama, e Eliada, e Elifelete. 17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi, desceu à fortaleza. 18. E os filisteus vieram, e se estenderam pelo vale de Refaim. 19. E Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus? Entregamos-as nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. 20. Então foi Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse, rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. 21. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. 22. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. 23. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse, não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. 24. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. 25. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba, até chegar a Gezer. 2 Samuel 6. 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. 2. E levantou-se Davi, e partiu, com todo o povo que tinha consigo, para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. 4. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. 5. E Davi, e toda a casa de Israel, festejavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com címbalos. 6. E, chegando a era de Nacon, estendeu Uzai a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender.
7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. 8. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? 10. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom, e a toda a sua casa. 12. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi pois Davi, e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. 13. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. 14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. 15. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo, e ao som das trombetas. 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e, vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. 17. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. 18. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. 19. E repartiu a todo o povo, e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para sua casa. 20. E, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu encontrar-se com Davi, e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejos se descobre qualquer dos vádios. 21. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu preferindo-me a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. 22. E ainda mais do que isso me envilecerei, e me humilharei aos meus olhos, mas das servas, de quem falaste, delas serei honrado. 23. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. 2 Samuel 7. 1. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor. 2. Disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. 3. E disse Natã ao rei: vai, e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. 4. Porém sucedeu naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: 5. Vai, e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? 6. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. 7. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. 9. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. 10. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. 11. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que te fará casa. 12.
quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. 13. Este edificará uma casa a meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. 15. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. 17. Conforme a todas estas palavras, e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. 18. Então entrou o rei Davi, e ficou perante o Senhor, e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? 19. E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus. 20. E que mais te pode dizer ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. 21. Por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. 22. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. 23. E quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome, e para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses. 24. E confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. 25. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre, e faze como tens falado. 26. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. 27. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto teu servo se animou para fazer-te esta oração. 28. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. 29. Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. 2 Samuel 8. 1. E sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus, e os sujeitou, e Davi tomou Metegamo das mãos dos filisteus. 2. Também derrotou os moabitas, e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. 3. Feriu também Davi Hadadezer, filho de Reube, rei de Zobá, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. 4. E tomou-lhe Davi 1000 carros e 700 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi jarretou a todos os cavalos dos carros, e reservou deles 100 carros. 5. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. 6. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. 7. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém. 8. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betai e de Berotai, cidades de Hadadezer. 9. Então ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi ferira todo o exército de Hadadezer. 10. Mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava, e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer, e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, e vasos de ouro, e vasos de bronze. 11.
os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. 12. Da Síria, e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reube, rei de Zobá. 13. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000. 14. E pôs guarnições, em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. 15. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. 16. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailude, era cronista. 17. E Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abetar, eram sacerdotes, e Seraías escrivão. 18. Também Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram ministros. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça e paz.